dar as boas-vindas para o meu convidado de hoje, que é o Tiago Breyer. Tiago, advogado, seja bem-vindo, Tiago, aqui no nosso canal, onde a Obrigado, gente... eu agradeço. Obrigada, a gente desenvolve aqui sempre a visão do que a resolução de conflitos pode se relacionar, né, em que contextos ela entra, para a gente disseminar o propósito da mediação, da negociação, da resolução de conflitos. Então, o Tiago é o nosso convidado de hoje, é advogado, é sócio fundador da Legal Map, que é a Business Complement, sociedade focada em estratégia, inovação, gestão jurídica profissional de empresas e firmas de advocacia. Esse é o grande diferencial. O Tiago é também gestor jurídico, tem atuação executiva na área empresarial e na área da solução de conflitos. Ele tem um currículo bem vasto, com muito aprofundamento, então não vou falar tudo que ele tem aqui, mas ele tem mestrado em gestão de negócios, ele tem um LLM pela Universidade da Califórnia, ele também tem formação na França e tem formação também da Califórnia e uma Universidade de Harvard e assim vai. E ele também é de diversos comitês, né, e câmaras de mediação e arbitragem, como a Federação, a UNCHAN, a OAB e o CIERTS, né? Então, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Tiago, esse é o nosso canal, eu sempre digo, na outra live que nós fizemos, eu digo que é o nosso canal, se quiserem vir, que venham sempre, a gente marca e faz, né? Então, seja muito bem-vindo aqui conosco, e a gente vai conversar um pouquinho contigo, né, conforme a gente combinou previamente, sobre a atuação da Legal Map, né, a atuação executiva do Tiago Breyer, focada e estruturada nessa gestão estratégica e inovadora para as empresas e para os escritórios de advocacia, que é um diferencial, né, bastante peculiar aqui, né? De que forma se desenvolve esse trabalho, né? Como é que o profissional da advocacia se torna multidisciplinar e se adapta às novas diretrizes de gestão, né? Nós trocamos uma ideia, eu e tu também, sobre um trinômio, que seriam pessoas, processos e tecnologia. Gostaria que tu abordasse um pouco sobre isso. Então, eu vou te deixar bem à vontade e a gente vai desenvolvendo a nossa conversa aqui no andar da nossa conversa, da nossa carruagem. Bom, Elisa, é muito legal estar aqui contigo. Tu fazendo já há alguns anos todo esse trabalho que é importante, né? De divulgar, de mostrar o trabalho realizado e da proposta que tu tem de como se utilizar os métodos de solução de conflitos, utilizar a comunicação, utilizar a negociação e principalmente teu brilhante trabalho, né, que tu tem aí da mediação nas mais diversas áreas. E quando a gente começou a conversar para saber o que a gente podia trazer, né, veio um pouco esse lado que eu tenho falado de utilizar, que a gente colocou lá no nosso texto, né, gestão e inovação através da comunicação, negociação e mediação. O que eu acho legal nisso tudo é que a gente tem visto hoje um mundo em transformação, as coisas estão em transformação, né, a todo instante. Então, antigamente dizia, anos atrás, que as coisas tinham ciclos, né, de mudanças, e hoje esse ciclo é permanente. E aí, como que a gente desenvolve, como que a gente se mantém atualizado num ciclo permanente de mudança e transformação? E dessa forma a gente diz assim, ótimo, a Elisa é mediadora, então quando tiver uma mediação, eu vou chamar a Elisa, posso chamar a Elisa. A Elisa faz um belo trabalho de negociação, então se eu tiver uma questão de negociação. Esse digamos assim, só uma parte do trabalho. Porque quando a gente desenvolve as pessoas, e tem excelentes profissionais aí falando isso, quando a gente desenvolve uma pessoa para a questão da comunicação,
não é especificamente que a profissão dela é de oratória, a profissão dela é de alguma forma de comunicação, mas como que na atividade principal dela, qualquer que seja, e a gente vai falar bastante aqui, que é a questão dos escritórios de advocacia, das relações entre os advogados, como que eu me comunico melhor a partir desse conhecimento. Aí a gente vai para a negociação, né? Então, aí a gente pensa assim, poxa, mas eu não sou um grande negociador, eu não tenho a veia da negociação, tem pessoas que eu olho, que eu admiro de ser negociadores. Mas aí também o que a gente está trazendo hoje é exatamente essa questão, não é o fato de que você vai ser o melhor negociador, mas como que você, aprendendo as técnicas, entendendo das ferramentas, entendendo de como se dá uma comunicação dentro de uma negociação, a utilizar na sua atividade principal, na sua profissão, você pode usar essas ferramentas para que você seja um melhor profissional. E a mediação da mesma coisa, cada estágio, né, se colocando lá. E aí, quando a gente chega e olha escritórios de advocacia, a gente começa a olhar quais são os escritórios, como é que eles estão hoje, e como que eles querem, como que eles podem se perpetuar. E eles só vão se perpetuar, a gente vai ter, obviamente, que o ponto principal, que é a cultura, mas no momento que eu tiver consolidada a cultura, como é que eu levo adiante essa cultura? Então, qual é a melhor forma, por exemplo, que os sócios de um escritório de advocacia levam adiante a cultura do escritório à medida que esse escritório vai crescendo? Como é que os sócios conversam entre si e começam a criar uma relação desde cedo, de sabendo como lidar com as questões de negócios e relações societárias e questões e diferentes questões que vão evoluindo, como é que eles se comunicam entre si? Como é que eles fazem isso de forma apropriada? E apesar de eu ser convidado, eu adoro ver as tuas questões, então eu já de cara vou devolver ou vou criar um aspecto para ti. Da onde que muitas vezes a gente vê que começam os conflitos ou as disputas, ou talvez não chegue a tanto, mas alguma insatisfação entre sócios de uma empresa ou de um escritório de advocacia. Eu vi um post teu, algum escrito teu falando quando eu evito de ter conversas difíceis. Sim. Então, eu já passo exatamente para ti. Ninguém quer falar, né? Conversa difícil, todo mundo fica na fofoquinha, no seu grupinho. Isso é normal do humano, né? Agora, exatamente. Quem que vai instigar essa, digamos assim, colocar à mesa, né? Colocar à mesa as ferramentas que as pessoas podem ter para melhorar a comunicação, né? Exatamente. Isso. Então, quando eu não tenho isso, eu começo a aumentar a conversa. A cada dia que passa, ela vai se tornar cada vez mais difícil. E aí, quando eu tenho que fazer isso, muitas vezes eu já estou no pré-conflito ou mesmo no conflito, e aí cada vez a gente tem que usar ainda mais técnicas. E tratando-se de escritório de advocacia, então a gente entra em vários estágios, né? Então, se eu tenho um estágio inicial, eu tenho que me comunicar, e eu tenho um sócio, 2 sócios ou 3 sócios, não importa, eu tenho que me comunicar já entre os sócios, mas eu tenho que ter uma forma adequada de me comunicar para fora, para os meus clientes. Então, a importância da comunicação aqui, ela tem vários estágios. Ela tem como que eu melhor me relaciono ou me comunico com os meus sócios? Como que eu melhor converso? Como é que eu melhor me comunico com as equipes do escritório, né? Com as pessoas do escritório? Como gestão, que eu comunico, né? Com gestão interna para poder comunicar de forma externa. Exatamente. Então, aí eu já tenho vários aspectos.
Se eu tenho um escritório que começa a crescer, eu começo a ter vários aspectos. Por quê? Porque eu começo a ter que negociar as questões que estão vindo que não são obrigatoriamente originárias. Ou eu estou aumentando um determinado tipo de trabalho, ou eu estou recebendo diferentes propostas. Então, muitas vezes o escritório lá começa pequeno, digamos assim, tem 2, 3 áreas, e aí começa a fazer um bom trabalho, e aí tem oportunidades de crescimento. Né? Então, aí começa a primeira questão entre os sócios de negociarem. Quem que quer crescer, quem que não quer crescer, era inesperado, vai ter que abrir uma nova área, vai ter que expandir para um outro estado, para um outro local. Então, essas questões, quanto mais cedo você colocar lá, estabelecer como que vão se dar essas decisões, como que vão ser as conversas, melhor vocês vão ter um resultado adiante. Então, eu entro na negociação. E aí, depois de um escritório grande, aí eu tenho diversas áreas, eu tenho a minha equipe. Eu posso ter uma equipe maior e o meu sócio tem uma outra equipe. E muitas vezes essas equipes lá estão trabalhando em conjunto, mas às vezes a gente tem que fazer eles se conectarem cada vez mais. O que eu posso fazer? Posso fazer o uso da mediação, daquilo que eu aprendi da mediação, como é que eu trago os temas, como é que eu preparo. Tu falasse da mesa, né? Eu gosto muito do autor que fala da negociação 3D, que ele fala exatamente isso, como que eu preparo a mesa para uma negociação, isso. Ou como que eu preparo a mesa para uma conversa difícil. Né? Então, se eu estou lá e eu estou vendo que eu tenho dois colaboradores lá, 3 lá, meio que... Como é que eu preparo para fazer eles conversarem? Porque não é simplesmente trazer aqui e começar e conversar. Eu tenho que preparar a mesa, ver qual é o sentimento de um, qual é o sentimento do outro, e aí eu faço isso. Então, o que tu me provocou, e eu adoro falar nisso, né? É exatamente conectar. Como que hoje, quando a gente recebe muitas informações dizendo que a gente tem que aprender muitas coisas, né? Para ser um bom profissional. Só que a gente tem uma jornada, a gente não aprende isso do dia para a noite, a gente tem que estabelecer o plano. E é isso que a gente faz. Olha só, se eu tenho um papel de que eu estou crescendo, que hoje eu tenho, que o meu escritório está crescendo, deixa eu entender como é que eu me relaciono com as pessoas, né? Na vida profissional. Olha só, mas eu sou um carismático, eu sou extrovertido, eu sempre conversei muito, coisa e tal. Ótimo, mas é diferente tu ser essa pessoa e tu levar isso para o teu ambiente profissional. O teu ambiente profissional, tu vai usar as ferramentas. Né? Então, quando a gente olha, principalmente, num primeiro momento, se a gente estiver falando entre sócios, né? Quando o escritório cresce, aí tem escritório com 4, 5, 6, né? Tirando os maiores lá, que são muitos sócios. E aí até vem a Elisa lá, né? Contratada para trabalhar esses sócios, é importante conhecer cada um. Aí fazer o uso da mediação. E aí o que a Elisa vai fazer? Vai olhar qual é a qualificação de cada sócio para ver se eles entendem isso. Então, uma das principais coisas que eu gosto de falar quando uso mediação na gestão é identificar em que momento cada sócio se encontra, né? E mostrar para eles que quando a gente for sentar para conversar, a gente tem que entender o lado do outro, né? Que significa nada mais, nada menos do que ter empatia. Não significa que eu vou concordar com os pontos do outro, mas eu vou ter empatia. Então, como é que eu crio, como é que eu qualifico alguém para ter empatia? Né? Porque é fácil. Eu brinco que, quando eu dou aula lá, né, eu digo que fazer slides de empatia é a coisa mais simples que tem. Né? A gente fala, bota alguém lá com um pé pequeno, um sapato grande, coloca-se no lugar do outro. Mas como é que eu exerço isso? E aí eu acho que vem a parte final,
A parte final talvez seria como é que a gente conecta tudo isso com a tecnologia. Mas a parte final que ok, o Thiago está dizendo que a gente tem que aprender comunicação, negociação, mediação. Primeiro, como que eu vou aprender isso? E depois, para qual a finalidade? Qual o objetivo que eu tenho para isso? Né? Eu tenho que entender para fazer sentido. Né? Se não tiver significado, se não tiver sentido, eu não vou querer. Mas se eu olhar que tudo isso pode me fazer um melhor profissional, independentemente se eu vou sentar numa mesa para negociar um contrato, para fazer algo, ou se eu vou sentar para mediar formalmente, ser um mediador, mas se eu tenho conhecimento de mediação, eu posso ser o melhor profissional. Se eu estou falando de equipes, ou uma das coisas que eu mais gosto, que eu tenho falado repetidamente, né? Nas empresas eu aprendi muito isso, e a minha dissertação lá que tu comentasse do meu mestrado na Califórnia. Dr. Euclides Rosa foi o meu grande mentor, eu sempre gosto, e era muito amigo do teu orientador, Ricardo Lupion. E o Dr. Euclides me trouxe a questão algodão entre cristais, né, que era geralmente as áreas, né, muitas vezes não tendo grandes conexões, e ele dizia, Thiago, nós como jurídico, liga dentro da empresa, a gente tem que ser algodão entre cristais. O marketing está com alguma disputa ali com o comercial, com o financeiro, vai lá e faz as anotações, né? Seja esse algodão entre cristais. E aí eu aprendi isso desde aquela época com Euclides me ensinando isso, e depois eu fui aprender, quando eu fiz o mestrado, que se eu entender de negociação e mediação, eu vou conseguir ser um algodão de melhor qualidade. Com entendeu? certeza. Porque a gente entra lá e pergunta, tá, mas olha só, né? Eu não preciso estar numa negociação para entender que, de repente, as áreas não estão se falando porque eles estão tratando, né? E a gente se conheceu na PUC, né? Tratando de posição versus interesses, né? Uhum. Então, que é um dos mandamentos lá do Bill Urey. Então, assim, cara, como é que eu faço eles entenderem que um está trabalhando ou pode trabalhar por interesse do outro e não pelas suas posições? Está lá nos princípios de negociação. Eu não estou participando de uma negociação, mas eu posso ser um melhor gestor se eu conseguir fazer as pessoas entenderem isso. E assim a gente vai levando adiante. Eu acho muito interessante, aí agora, sabe que quando a gente conversa, vem vindo insights, né? Por isso que eu adoro conversar contigo. Então, assim, eu agora terminei, faz bem pouco tempo, faz uns 2 meses, o meu curso no MIT. E eu estudei comunicação no MIT. Exatamente porque eu saí do meu mestrado em Direito, que eu desenvolvi todo aquele... A gente vai conversar sobre a minha dissertação, que já está há horas que a gente tem que também falar disso, né, Tiago, que a gente quer. Com certeza. Mas eu desenvolvi a mediação nos contratos de longa duração. Tudo bem. E a negociação, a renegociação dos contratos. Eu tenho uma ligação muito grande com negociação, né? E aí me vem na cabeça aqui a questão da consciência, tá? Porque eu vejo que muitas e muitas vezes as pessoas não têm capacidade de gerenciar os seus conflitos, as suas demandas, e elas espiralam, né? Que espiralar demanda significa a gente tem um patamar, né? Até um certo momento no espiral do conflito, tem um estudioso que tem um gráfico, inclusive, com isso, vai até um momento onde a relação ainda é resgatável. Depois que passa de um determinado patamar, já fica muito difícil, porque cada um vai para um lado e a relação se torna praticamente rompida, né? Eu vejo, assim, que muitas vezes falta consciência, inclusive, sobre aquilo que cada um quer, sobre aquilo que eu quero como negociadora, sobre aquilo que eu quero como comunicadora, né? Uhum. E é aí que eu acho que é bem importante a entrada de um terceiro. Uhum. Porque o terceiro, ele tem a capacidade de pegar aquele novelo,
né? E tirando os fiozinhos e conhecendo as personas. E nós trabalhamos no MIT muito a persona, né? E como as pessoas são diferentes e têm a sua marca pessoal, né? Muitas vezes, mesmo conhecendo técnicas de negociação, técnicas de mediação, né? Não é porque eu sou mediadora que eu não vou ter problema com conflito, né? Não é porque a pessoa é terapeuta que ela não vai ter problema relacional, familiar, ou o que seja, né? Não é porque a gente é advogado que não vai ter um problema pessoal jurídico em alguma circunstância, né? Só que lidar muitas vezes sozinho com aquelas questões, né? Não é, não sei, não, a pessoa não se dá conta, ela não tem a consciência, né? O terceiro parece que traz um resgate da consciência e uma possibilidade de organização desse sistema, né? E uma coisa que eu gosto muito, Thiago, também é sistema. Me parece que todas as empresas, sempre onde há gestão, né? Eu gosto muito de usar a palavra sistema. Porque o sistema, ele se retroalimenta, ele não é uma coisa colocada ali, ele vai ter que sempre ir e voltar, né? Nós, como negociadores, a gente tem técnicas de negociação que são ótimas, mas muitas vezes isso precisa ser resgatado dentro de um sistema, né? As pessoas precisam ser rememoradas de como fazer uma negociação básica, né? Destacar interesses e posições. E me parece que isso passa muito pela conscientização, assim, né? Então, eu acho que isso se liga muito ao teu trabalho. Como que tu chega num escritório de advocacia ou numa empresa, né? E consegue destacar, fazer com que as pessoas logo se conscientizem do que o Thiago está fazendo lá, né? Essa é uma pergunta. Não, eu vou te responder com algo bem engraçado. Não sei se é engraçado ou interessante. A primeira coisa que eu chego é dizendo aquilo que eu não sei, que tu acabou de comentar, que é a questão, obviamente que eu faço a análise de personas, só que eu faço as personas by Thiago Breyer Legal Map, tá? Eu botei umas coisas no liquidificador e saiu a metodologia Thiago Breyer de personas. Que ótimo! Essa é inovação, né? Mas a primeira coisa que eu falo é que eu não faço análise comportamental, não venho da psicologia, e quando eu enxergo essa necessidade logo em seguida, eu geralmente oriento, e aí, obviamente, que interpretar e fazer a leitura, eu oriento que os sócios, né, e os principais líderes façam lá a análise comportamental, né? Ou seja, o PDA hoje da Grow, que está extremamente valorizado, seja o DISC, bastante tradicional, e o outro que eu conheço, que eu gosto bastante, é o MBTI, né? Então, essa fase, eu digo assim, olha, isso pode potencializar o meu trabalho tendo algo mais científico sobre análise comportamental das pessoas, né? Eu mesmo, a cada 3 anos, eu acabo fazendo. Recentemente, fiz o PDA da Grow e recebi lá a devolutiva, que é fantástico. Por quê? Porque eu uso aquilo para me aprimorar como profissional. E aí tu tocou numa questão clássica. Por quê? Porque eu vou identificar lá todas as questões que a gente precisa e a gente vai identificar quem são os profissionais que podem liderar essas necessidades. Então, se eu tenho um profissional que ele é mais técnico, que ele é mais metódico e que talvez ele entenda de projeto, ele pode ser o profissional, o sócio responsável pelos sistemas, né? Eu adoro sistemas, eu estudo, né? E aí a gente tem aquelas que eu adoro falar, né? O que eu vejo num profissional hoje? Eu adoro essas lives, eu não sei se elas ficam boas depois, eu até assisto, mas acaba vindo tanta coisa na minha cabeça que eu tenho que buscar.
né? Mas exatamente o que eu queria trazer é isso. A gente tem que aprender várias coisas. Então, eu, por exemplo, me entendo como estudioso da gestão, da organização, de tudo que compromete, de tudo que se arruma num escritório de advocacia, da porta para dentro, digamos, do pátio para dentro, tá? Porque eu brinco ali nas outras questões, eu brinco que eu navego de snorkel, tá? Ou seja, eu vou só na superfície ali, mas não me aprofundo, né? Então, assim, eu leio bastante, né, pessoas, né? Eu leio sobre pessoas para organizar times e tudo mais. Sim, eu dou consultoria sobre gestão estratégica de recursos humanos? Não, mas eu não posso ser um gestor se eu não entender do trinômio que a gente fez lá, pessoas, processos e tecnologia, né? Eu sou um profissional que digo, eu auxilio os escritórios com as questões tecnológicas? Não, mas eu estou todo dia olhando o que tem de mais atual na tecnologia. Por quê? Porque eu vou ter que identificar o que as pessoas, e aí sim, como meu trabalho de gestão, dizer para os escritórios que eles têm que estar atualizados sobre essas questões. O que está acontecendo no universo dos sistemas e disso. Então, o que tu coloca é exatamente o que eu faço. E aí, a gente volta na essência do que eu acredito, que me trouxe mais um ponto. Quando eu sou o gestor e chego, né, eu sou um mediador, né, então eu estou lá, vamos lá, vamos só colocar. Então, o escritório está precisando se reorganizar, eu chego lá e começo a fazer o trabalho, e aí eu vejo os sócios, tá? Então, eu sempre brinco. Antes de tu começar, eu quero saber o seguinte: em geral, eles te chamam quando já está tudo bagunçado? Já. Pois é. Então, aquela velha história, né? Por isso que eu digo, a minha metodologia, ela vem do meu estudo que eu fiz sobre a visão baseada em recursos. Então, quais são os recursos necessários? Que aí é a minha dissertação de gestão e negócios para as firmas de advocacia. E eu adoro isso, tanto que a minha dissertação lá de fora fala sobre cultura, sobre ser algodão entre cristais, e aí, para ser algodão entre cristais, está no título da minha dissertação, eu tenho que ser xerife e pacificador ao mesmo tempo, né? Então, não basta apenas, em algum momento, a gente precisa de um xerife, eu adoro essa expressão, né? A gente pacifica, mas em algum momento, na hora da gestão, a gente precisa de um xerife. Eu tinha eu trabalhei com empresa familiar e tinha sempre um dos familiares que perguntava: e quem vai ser o xerife disso, né? E aí, uma vez eu entreguei a minha dissertação, ele falou: poxa, tu está aí com a resposta e coisa e tal. Então, mas olha só, eu queria voltar. Olha só, a gente falou de gestão e inovação através da comunicação, negociação e mediação. Sim. Como que eu vou utilizar? Aí eu vou utilizar um dos ensinamentos, de novo, né? Eu usei a negociação 3D, né? Mas aqui eu volto para o Bill Ury. No livro Como Chegar ao Sim, no outro é Balcony, ele diz que mesmo se eu estiver negociando, eu tenho que sair do centro de conflito e como se eu fosse para a plateia de um teatro e como se eu estivesse enxergando aquele conflito da plateia. Ele fala isso numa visão de negociação, como se eu fosse uma das partes negociando, e aí eu deveria sair para enxergar de fora. Mas e eu como mediador ou como um consultor para melhorar a gestão do escritório? Se eu já chegar e olhar o palco onde os sócios estão debatendo diversas questões, e eu como um terceiro, né? Lá no passado a gente falava visão de helicóptero, né? Mas aí vem também o Bill com isso. E eu como terceiro, me apresentar como se eu estivesse na plateia e vendo o que eles estão debatendo, para daí eu poder realmente entrar nas questões que eles realmente precisam, e aí eu posso identificar o que eles estão debatendo em posições, o que eles estão debatendo de interesses,
E aí é o trabalho que a gente tem. Então, aí tu vai me dizer, eu estou numa mediação clássica? Não. Mas o conhecimento que eu adquiri com a mediação, a meu É o que te juízo, leva. me Uhum. qualifica como eu ser um melhor gestor. Exatamente, mas com toda certeza, né? E eu sempre vejo, porque eu faço muitas mediações na família e no empresarial, né? Também no Uhum. Sejus, que é ali do nosso, de Porto Alegre e tal. E eu vejo assim, Tiago, eles entram, na maior parte das vezes, mesmo na empresarial, muito conflituados. Às Uhum. vezes tem advogados que são agressivos, né, no início das mediações. E a gente vai andando, se aquela mediação não é encerrada porque não querem, porque às vezes acontece também, mas nós temos tido um retorno muito bom, tá? Então, eles vão se acalmando. Parece que a gente, como mediador, vai transmitindo uma certa segurança e também um acolhimento, Uhum. né? É muito importante, independente se a pessoa é um líder de um grande escritório, de uma grande empresa, existe sempre o papel do acolhimento. A gente precisa, como pessoas, como comunicadores, ouvir, né? E eu vejo muitas vezes que a emoção é um complicador enorme nesse processo. E como mediador é capaz de filtrar isso, né? Uhum. Porque a gente acaba ficando treinado em algumas técnicas de identificação, né? De emoção e de o que está acontecendo ali, né? E Uhum. rapidamente a gente já consegue ir lidando com aquilo. Mas eu acho gozado porque quando é a gente que está envolvido num conflito, né? Uhum. Eu, mediadora, eu envolvida num conflito, eu sou extremamente briguenta. Uhum. Alguém tem que me acalmar, né? Então, assim, a emoção é um fator que traz muita. Remexe demais as coisas, né? E me Uhum. parece que o bom negociador, o bom gestor, o bom mediador é aquele que consegue subir para o palco, né? Subir, sair do palco e olhar aquela estrutura, né? Aquele sistema todo e conseguir. Não, vamos dar um tempo aqui, vamos trabalhar um pouco mais aqui, né? Eu até vou te perguntar, no teu trabalho lá nos escritórios, tu pede tempo? Eu peço. Se eu peço tempo, eu dou é muito tempo, com certeza. É o que eu tinha. Deixa eu. Eu Vamos peço falar de tempo, eu tempo digo em assim, ó, vocês seguida. me deem um tempo agora que eu vou tomar um cafezinho, é uma estratégia, É uma né? estratégia. Vocês Eu, agora fiquem cada um na sua, ninguém conversa, tá? na gestão em si, eu não chego a fazer isso. O que eu queria trazer é que tu trouxe, tu validou, e aí eu vou colocar. Eu tenho achado bem importante, tá? Eu vejo. Bom, tu sabe que eu sou crítico e às vezes eu faço as críticas mais fora do ar, mas vamos lá, né? A gente acaba vendo hoje em dia, e aí eu digo que o meu sonho era se eu pudesse estudar sociologia, filosofia e antropologia, tudo Ai, que junto, e maravilha! psicologia, entender tudo que acontece nessas questões. Eu não sei por que razões as pessoas acabam fazendo, é por isso. Se tu perguntar assim, como que o Thiago gostaria que as pessoas reconhecessem ele? Eu diria assim, que alguém que faz aquilo que ele verdadeiramente estudou e acredita que ele é bom e que ele pode entregar. E não aquilo, e aquilo que às vezes, mesmo que eu leio bastante, adoro fazer ou estudar e coisa e tal, mesmo que ele estude e busque para ele, se ele não está confortável para ser consultor ou dizer aquilo, ele busca as pessoas adequadas. Isso é o que eu acredito, tá? E se alguém perguntasse, se alguém dissesse assim, o Thiago é assim, a mensagem que eu gostaria de participar. Por quê? Porque às vezes a gente acaba vendo exatamente alguns equívocos por pessoas que acabam, pela oportunidade ou, sei lá, se é o pedido, alguém, olha para mim, não tem problema e tudo mais, dando alguma consultoria, dando alguma alternativa que não
pelo menos não vejo baseado em metodologias, né? Pode ser metodologias diferentes da que eu uso, ótimo. Mas às vezes eu vejo que estava ali, surgiu a oportunidade, era um job, era um trabalho, e acaba fazendo, né? Sim. Então, a gente acaba enxergando isso. E eu chego aí porque eu falei a primeira coisa da análise comportamental, né? E a questão emocional que tu falou. Então, eu tive a minha carreira toda, né? Hoje é um dia especial, inclusive, tá? 15 de agosto, não vou dizer o ano, eu tive a minha carteira de trabalho assinada pela primeira vez. Eu trabalhava, fiz outras que coisas, tá? show! Tu E é o sabe dia o dia? Eu não sei o dia. e é o dia... Não, mas é que é o dia de Nossa Senhora de Assunção também, da Ah, Assunção de Nossa Senhora. Então, hoje é um dia especial. Mas, então, e aí, voltando no que eu estava colocando. Então, eu trabalhei 18, 20 anos como gestor da Claro, o doutor Euclides me ensinou muita coisa, e aí, de novo, né, aquela velha expressão, né? A gente é agraciado por tantas pessoas, né? E o que a gente tem que fazer é agraciar as pessoas que depois aparecem no caminho da gente, né? E muitas vezes agraciar as pessoas não é fazer um trabalho que tu não sabe, mas identificar quem seria o melhor profissional para aquilo, né? Quando eu claro. falo de negociação e mediação, como eu vivi a vida inteira dentro de empresa, trabalhei em family office, então eu tenho toda a experiência comportamental, relações familiares, e aí todo o conceito tradicional lá de John Davis e tudo mais, mas olhando tudo isso, e aí a gente tem, quando a gente fala isso, e muitos dos escritórios que eu tenho visto, às vezes são famílias. E aí a gente entra lá, quando a gente estuda empresa familiar, tem os conceitos lá de empresa familiar e família empresária, né? Que é importante ter um entendimento para fazer a distinção, para saber o que tu tá, qual Tem é o cerne da questão um que estão em círculo, né? disputa. Empresa, gestão, Empresa, propriedade, família. isso. Não, Empresa, propriedade, família. É o empresa, círculo propriedade. Tá, do John tá. Davis, Eu não né? me Que lembrava mais. Uhum. eu brinco que esse tempo eu brinquei, o Pontes de Miranda, o Pontes de Miranda Da da empresa, gestão, das da famílias, gestão. né, da gestão de empresa familiar. Mas aí é que tá. Quando eu estou trabalhando, então, eu trabalho negociação e mediação de contratos, que eu fiz a vida inteira. Esses dias depois até conto uma história. Eu ficava pensando, mas como é que às vezes me salta isso, né? E aí, hoje eu me lembro, né? Porque eu comecei lá 15 de agosto de Mil e Garotinhos. E aí eu olho, por exemplo, contratos geralmente é business puro, né? Mas se eu estou num conflito, se eu estou trabalhando, por exemplo, que eu trabalhei há pouco tempo, tá? Há pouco tempo não, no meio da pandemia. Contrato que envolve questões familiares e questões de negócios, eu vou até onde a questão de negócios me permite. E a partir dali eu falo, olha, essa aqui entrou numa questão que está muito mais sujeita às relações familiares das pessoas do que o negócio em si. Sim, Então, eu tive um caso na pandemia aí como mediador, tá? Não é nem como gestão de escritório. Mas era uma confusão. Marido, um falecido, aí tinha esposa sócia, filhos sócios, e aí estava no segundo casamento, e aí estava uma grande disputa, né? E aí um advogado me chamou e eu falei, eu vou falar com outro advogado, só que eu vou dizer que eu sou teu amigo, não tem como, né? E eu falei, sou amigo do fulano e coisa e tal. E aí ele, enfim, tinha amigos comuns, eles aceitaram. E aí, não vou nem dizer o caso, mas eu diria que eu resolvi 80%, a gente na mediação, não eu, obviamente, né? Os advogados na mediação, enquanto eu estive na mediação, a gente resolveu 80% das questões. Na verdade, funciona. tudo nasceu por uma premissa errada. Eles estavam com uma premissa errada. A gente resolveu a premissa em 3 sessões, resolveu. Só que o último detalhe era a questão da filha com a madrasta, dos filhos, com a mãe. Eu falei assim, cara, eu não vou ajudar vocês aqui.
E aí eu disse assim, olha, eu acho que está super bem encaminhado. Aí, né, nesse caso eu disse, ó, eu vou dar um tempo, né, Sim. deixa vocês conversando. E aí, Elisa, 3, 4, acho que 3 meses, 4 meses depois, 3 meses, eu recebo o primeiro WhatsApp de um dos advogados dizendo que chegamos, resolvemos e acertamos Conseguiram. tudo. É, e no primeiro momento, um dos advogados disse, Thiago, mas estava indo tão bem. Eu falei assim, cara, eu sei que estava indo tão bem, mas acredita em mim. Essa parte, para saber o que está lá na emoção, o que foi criado, não é aquilo que eu sei fazer. Né? Sim. E aí depois eles foram e colocaram. Então, acho que tem esse foco que tu falou de consciência também, é consciência. Tá, eu estou habilitado para fazer isso, ou eu vou buscar um profissional, eu vou buscar alguém para me qualificar para fazer isso. Eu acho que esse que é um ponto importante também. Bem importante mesmo, porque tu vê assim, ó, essa semana passada eu fiz supervisão pelo judiciário na mediação familiar, né? E uma das coisas que a supervisora e eu identificamos na nossa conversa, né, foi que eu estou vindo com um viés muito negocial e muito empresarial, porque eu estou vindo de um mestrado em Direito, Que onde legal eu isso. desenvolvi toda essa linha. Então, assim, quando eu chego para fazer a mediação familiar, né, eu faço todo o protocolo, mas eu acabo destacando muito o viés jurídico, porque eu já sei a consequência daquilo ali, aonde é que aquilo vai chegar, né? Então, muitas vezes eu passo em cima de algumas questões que teriam que ser mais circulares. Foi esse o feedback que ela me deu, né? A gente não combinou essas falas, hein? De eu falar e tu ter um caso concreto. Hein? Não, a gente não entendi. Combinou isso, hein? Pois que legal. Não, eu tive agora semana passada, eu chamei a supervisora, Legal, foi bem isso aí difícil mesmo. E Validou tudo aí, que eu penso. e na nossa conversa, a gente identificou isso, né? E aí começa muito, principalmente na mediação judicial, que a gente faz bastante, na família, tá? Tu tem um protocolo muito circular. E determinados profissionais que são da área da psicologia conseguem ter um tipo de abordagem ali, né? E colocam completamente de lado o jurídico. E às vezes a mediação demora, até muitas vezes não tem resultado, porque tu precisa de um resultado jurídico. Exatamente. Tá? Nós somos, inclusive, treinados para abordar todos os pontos que são questionados na petição inicial, numa pré-mediação, né? Para já mandar de volta para o judiciário com tudo mediado, tudo organizado. E profissionais que muitas vezes não são da área do direito têm uma outra abordagem, o que é muito válido. Isso abre, né, o espectro também de abordagens, né? Aí eu disse, olha, eu vou tentar, supervisora, porque eu vou fazer tudo circular, mas eu estou muito atrelada ao jurídico, e é mais ou menos isso que tu está falando. A gente tem a formação da gente. É isso. Então, a formação básica. Né? E aí a gente esquece. Eu acho, primeira coisa, eu acho que a gente também tem esse lado aí que é a jornada, né? Então a gente não aprende as coisas. Eu até um pouco antes lá eu vi um post até de um cliente meu, o Rodrigo, e eu mandei até uma mensagem para ele: pô, que bom que eu vi esse teu post aqui, porque é exatamente o que eu acredito e tinha feito as anotações. É uma jornada. E às vezes a gente, por N razões, por tempo, a gente acaba iniciando muito, muito espremido de tempo e quer tomar soluções, quer tomar decisões e ter soluções num curto espaço de tempo, e a gente não vivenciou a jornada, a gente não se qualificou para poder tomar a decisão. E nisso em várias questões. Quando eu trabalho, quando a gente está buscando melhoria de processos, né, dentro dos escritórios, o meu maior desafio, aí eu digo, aí eu faço tempo, agora me lembrei, eles querem achar a decisão, e eu disse assim, nós não estamos na fase de decisão, daí eu digo para eles voltarem. Daí é o processo, né? É o processo.
Aí né, tu sabe que uma das coisas que eu estudei, que eu gostei de todas as metodologias, né? Vou dar o exemplo, então. Aí eu desenho Design Thinking, que é uma das metodologias que eu uso. Olha só, aí eu faço os slides, assim, a gente está na fase de criatividade, de buscar, né? Tem uma expressão, né? Nós estamos na fase do pensamento de buscar alternativas, nós não estamos na decisão. O brainstorming. Mas olha só, e aí tu me lembrou, outro caso, tá? Eu estudo metodologia ágil, eu leio sobre metodologia ágil, eu pratico no meu dia metodologia ágil. Já teve escritório que me pediu, Thiago, tu não me faz uma apresentação, não me fala, não leva metodologia ágil aqui para o meu time? Eu disse, não, eu não estou qualificado para ser um professor, um coach, um mentor, algo em metodologia ágil. Por mais que eu estude isso diariamente, por mais que me ajude, entendeu? Agora, se perguntar assim, projetos onde eu me utilizo design thinking, é todo dia. Né? Sim, Então, todo dia... consegue aplicar. Aplicar é o teu métier. Porque o design thinking foi o que me chamou a atenção, foi o que fechou com aquilo que eu penso, com a metodologia que eu quero entregar, a metodologia se as pessoas fizerem... Meu sentimento é o seguinte, se eu mudar a estrutura do escritório, só porque quando eu vejo mudanças, só porque veio alguém, ou veio alguma metodologia, leu algum livro e implementou, sem saber o motivo, a razão, os vieses, a estrutura, eu não ficaria satisfeito. Não, eu não ficaria satisfeito, entendeu? Às vezes eu digo assim, olha, eu posso dizer o que eu acho que devia ser assim, 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 mas eu estou trazendo consciência, eu gostei dessa palavra. Eu quero que vocês se conscientizem de que isso é o melhor para vocês. Porque senão vai ser efêmero, vai acabar em seguida e eu não vou criar raízes, não vou conectar com a cultura e aí as coisas não acontecem. Então, essa consciência de que eu tenho que fazer, e é exatamente isso, porque as coisas estão sempre mudando, né? A gente está num ciclo de mudança. Então, eu tenho que ter aquele líder, né, estratégico, olhando para ver assim, o que está mudando, qual a direção que as coisas estão indo, para eu me atualizar sobre isso. Então, outro papel que eu exerço bastante, que eu gosto, e aí é bem pessoal mesmo, é de passar ideias, artigos, coisas que eu estou vendo e que eu acho que é importante para quem eu estou atendendo. Né? Então, a gente até pode falar, né, de dados e estatísticas, que eu acho que é bem fundamental. Mas a gente está trabalhando no escritório agora, que é exatamente isso. A gente está trabalhando forte em dados, reportes, estatísticas e tudo mais. Aí eu hoje recebi alguns textos, arquivos, até projetos de cursos sobre isso, e eu, de cara, mandei para os sócios lá, dizendo, só, isso aqui é tudo que a gente está trabalhando. Talvez a gente pudesse pegar fulano, beltrano, um ou outro lá, para qualificar para essa pessoa nos trazer o que eles estão fazendo lá. Então, esse olhar assim é importante. Quando a gente é mediador, é exatamente isso, né? Tu está olhando lá, e aí abre um leque de coisas, né? Mas a gente está olhando lá o que está acontecendo, o que não está acontecendo, como que vai acontecer, e assim por diante. Então, é um trabalho de interação, né, Thiago? De integração, né? Exatamente. E aí vem o algodão entre cristais. O que eu tenho na empresa? Vamos lá, a gente está falando do escritório, né? O que eu tenho no escritório principal? Eu tenho os sócios, né? E aí vale para qualquer tamanho do escritório, né? Eu tenho sócios lá, e às vezes eles, por mais que eles se deem bem, eles podem ter posições divergentes, né? E eu tenho as equipes, muitas vezes, dos sócios. Né? Então, como que eu faço para que tudo isso trabalhe em harmonia? Porque eu tenho, inicialmente, a cultura do escritório. Então, isso é fundamental. Quais são? Eu trabalhei, nos últimos anos, eu trabalho muito, para mim, hoje, pessoal, quem quiser assistir, e é muito engraçado, o Simon Sinek, né, que é o que trouxe o Círculo de Ouro, o Golden Circle, e é muito engraçado, porque ele tem 3 livros
e os livros dele são extremamente densos, difíceis de ler. Em compensação, pega os vídeos, é direto, assim, te traz insights fundamentais. Então, eu tenho a cultura do escritório. Então, lá eu usei muito tempo propósito por conta do Simon Sinek, mas recentemente eu voltei, estou valendo mais visão, missão e valores. Né? Então, eu tenho a cultura do escritório. Aí, cada sócio, vamos lá, que eu tenho 2, 3, 4 sócios, né? Tem a cultura, né? Tem as suas equipes. Que essas equipes têm a cultura de cada equipe, ela tem que ser reflexo da cultura daquele propósito. Do propósito do escritório. Eles têm alinhados em cima, na liderança, isso, né? Para poder. Com cada equipe. Só que cada equipe tem um indivíduo que também tem os seus pontos particulares. A gente tem até um ponto interessante aí que a gente está vendo que o pessoal de marca, pessoal e coisa aí tem feito. Então, o que eu tenho que fazer isso quando eu chego lá? Eu tenho que conectar. Olha só, está bem definida a cultura desde cima, dos líderes, dos sócios, de tudo que está acontecendo? Bom, se isso está, eu consigo levar adiante. Porque daí eu tenho que conectar essa cultura com a equipe e com o indivíduo. Ou indivíduo dentro da equipe com o escritório. Então, quando eu olho isso, eu posso ter um excelente profissional, mas ele não vai se adaptar àquela cultura. Sim. Então, a gente tem que enxergar como que eu olho o profissional lá, que vai se adequar a uma equipe, e às vezes eu tenho um profissional que eu olho isso, desde os meus tempos de Claro, assim, a gente já via, eu via a turma lá falando, pô, eu falei fulano para trabalhar com a Elisa. Eu falei, cara, mas esse cara é muito bom, mas não é para trabalhar com a Elisa, é para trabalhar com a sócia da Elisa. E aí eu digo, não vai servir. Aí, às vezes, eu tenho um belo profissional trabalhando com a Elisa, surge uma oportunidade para trabalhar com a sócia da Elisa, ele vai para lá, não funcionou, porque a forma de gestão de cada um. Então, a gente tem que começar a conectar essas peças. Então, começa desde o momento que tu vai dizer quem que eu quero contratar, quem que eu quero inspirar para vir trabalhar comigo. Que mensagem... Tu sabe que a gente, nós fomos chamados, eu e a Adriana, para um trabalho. E a pessoa disse, não, eu quero que vocês façam um workshop. Eu quero um dia. Vocês vão lá na minha empresa, é um dia só. Aí eu expliquei com toda a calma, disse, não, só um pouquinho, fulano. Era uma cooperativa, na verdade. Uma cooperativa, estavam brigando muito, né? A gente tem que identificar, tem que fazer justamente esse trabalho de integração, tem que olhar, tem que mapear, né? A gente faz diferente do Thiago, de uma outra maneira, mas na mediação a gente também tem isso, né? Então, assim, ele achou que ele ia achar uma solução mágica. Não existe, esse é o ponto. Ia resolver aquilo, tu não consegue mudar, as pessoas até se sensibilizam com um dia do trabalho, tu trabalhando empatia, trabalhando integração, trabalhando mediação, negociação, mas elas esquecem aquilo, né? Aquilo tem que estar incorporado no métier, no propósito né? De quem são aquelas pessoas, né? E aí eu acho que tu trouxe uma coisa fundamental aí, que eu acho que é extremamente importante. Tu falou em persona e eu trouxe análise comportamental, e agora eu conectei pessoas com a equipe, com o escritório, que eu acho que isso é fundamental. Cada um tem a sua formação, cada um tem o seu histórico, cada um tem a sua experiência de vida. Então, eu não posso dar o mesmo remédio para todo mundo. É como eu olhar uma florzinha, lá eu tenho várias florzinhas ali. Ela está precisando de mais terra e está bem de água. A outra está precisando de mais água e terra porque ela está mais seca. A outra está na sombra. Ela só precisa de sol, entendeu? Para eu conseguir manter todas bonitas. E se eu chego e digo assim, não, então agora a gente vai colocar terra nas plantinhas. Aí eu coloco terra na plantinha. Quem estava precisando de terra, beleza. Mas quem não estava vai continuar com sede. Aí depois eu venho com água. Daí quem não precisa...
eu acho que isso que tu comentou e eu trouxe, que é persona com análise comportamental, com a conexão do indivíduo com os escritórios, é o que a gente precisa. E aí, negociação, a comunicação, primeiro. E aí a gente, de novo, né? Eu estou aqui com a colinha. Gestão e inovação através da comunicação, negociação e mediação. Qual a comunicação? Como que eu estou comunicando o meu escritório para atrair as pessoas que eu quero que venham trabalhar no meu escritório? E aí eu só vou colocar um parênteses, porque eu quero falar de uma questão que o Vicente está nos escutando aí. O Vicente é o brand manager. Então eu vou falar. É o manager. Mas que comunicação que eu estou fazendo? Quem é que eu quero? E aí, que a gente não vai falar, mas aí a gente chega. Tá difícil essas pessoas, essa nova geração, porque a nova geração é isso, a nova geração é aquilo. Eu falo assim, mas tu tá comunicando o teu escritório para atrair as pessoas corretas da nova geração que conectam com o que tu trabalha, porque se tu fizer isso errado, vão vir pessoas que não vão se adaptar, vão ficar uma semana, um mês, 2 meses e não vão ficar. Mas aí tu chegou num ponto que ia ser meu próximo ponto aqui contigo. Tá, mas segura, deixa eu só brincar com o Vicente. O que anda acontecendo, né, quando a gente está conectando pessoas, equipes e escritórios? Tem um pessoal falando de brand aí tu pode até um dia fazer uma live com o Vicente. Eu não sei se vai ser uma tendência ou não, mas eu vejo muitos jovens, muitos não, tá? Eu vi alguns jovens estruturados dentro de um escritório, dentro de bons escritórios, criando a sua marca própria e divulgando o seu trabalho descolado, digamos assim, do escritório que ela pertence. Então, vamos lá, eu sou o Thiago, sou funcionário da Legal Map, beleza, Legal Map faz gestão. Só que eu tenho o Thiago Breyer, pessoa física, sou só funcionário da Legal Map, e eu começo a falar sobre coisas que eu gosto, que eu acredito, do Thiago Breyer. Aí pode ser até uma questão depois. Eu tenho visto algumas pessoas fazerem isso, tá? Hoje vi mais uma jovem advogada de primeiríssima linha começando a sua branding pessoal. Eu não ia entrar em nova geração, se tu quiser. Não, o que eu ia te perguntar são 2 questões sobre os escritórios, tá, Thiago? A primeira é a seguinte, aquela questão que não quero calar, tá? Estão competindo por dinheiro? Estão competindo por quê? Os advogados entre si? Olha, tem uma rusga bem grande. Os advogados entre si dentro do escritório? Os advogados, as equipes. Assim, eu vou ser bem sincera contigo. Eu não atuo em escritório de advocacia há milênios. Tem mais de 20 anos. Tá? E realmente não é um ambiente que eu goste. Tanto que eu fui para a área da mediação, me associei com uma pessoa que não é da área jurídica, na mediação, né, que é a Adriana. Que é o certo, né? Por isso que eu gosto do business complement da minha empresa, ou seja... mas assim, eu sei, quando eu trabalhei já não era tanto. Dizem que agora tá um fuzuê, né? E a segunda pergunta é a seguinte, também ouvi falar bastante que o pessoal da nova geração, tá? Independente de estar fazendo seu branding ou não, tá ficando muito pouco tempo engajado nos escritórios. Se não tá bom naquele ali, ele já vai para o outro, já vai para o outro, já vai para o outro, já vai para o outro. O que está acontecendo com essa geração da gurizada, né? O pessoal jovem aí, que, sei lá, entre os 20 e os 30, talvez, né? Que eles não estão tendo esse engajamento. Será que tem a ver com as novas tecnologias, né? Então, essa pergunta que eu te faço específica mais para os escritórios. Bom, se eu estou certo ou não, eu não sei, mas para a primeira questão, eu tenho um ponto de vista bem consolidado para mim, tá? Que é a questão do dinheiro entre os sócios. Da segunda, sobre a nova geração, vem ao encontro que eu te falei. Eu queria estudar antropologia, sociologia, coisas e tal, para entender, mas eu tenho algumas questões para falar sobre isso. Por que eu digo que os sócios estão brigando por dinheiro
e estão falando e sempre acreditam, né? Uma vez eu convidei um grande amigo meu, que trabalhou muitos anos comigo na Claro, para ele falar sobre marketing para advogados e coisa e tal. Já falei, né? Marketing na minha área. E ele falou, cara, que marketing, Thiago? Põe lá um cifrão na tela, que é isso que os advogados querem. Não tem... e tudo mais. Aí eu vou ao encontro e faço, na verdade, uma conexão do que fala o Simon Sinek com as relações societárias. Tá? No fim do dia, a gente tem dinheiro. E o dinheiro é consequência e é resultado de uma jornada. Só que como o conflito ele chegou lá no fim, a gente olha e diz assim, o conflito é por dinheiro, né? E no fim, né? Fulano está ganhando mais e Beltrano está ganhando menos e coisa e tal. Só que isso é o resultado de eu ter feito toda uma jornada, desde eu não ter tido a primeira conversa difícil lá atrás, quando a gente começou, que a gente deveria ter tido, até chegar agora. Então, é por dinheiro para o resultado. Mas o que acontece? É que ao longo da jornada, a gente não estabeleceu e não deixou claro, né, que a gente, quais seriam as métricas para que cada um tivesse a recompensa daquilo que estivesse fazendo. Né? E aí eu vou trazer de novo para aquilo que eu adoro na negociação e na mediação, e conectando até acho eu, que eu acredito, que é dos contratos. Quando eu tenho 2 sócios, 3 sócios, vem sócio depois no meio do caminho, o que eu tenho? Nada mais do que um contrato. Ao longo desse contrato, eu tenho que estabelecer regras para as coisas que vão acontecendo. E quando eu não faço isso, eu vou criando pontos de possíveis rupturas. Eu sempre digo que são pontos de conexão, né? Entrou um novo sócio, teve um ponto de conexão. Provavelmente essa entrada vai dar problema, se eu não tiver exatamente claro as regras para essa entrada. E assim por diante. Entrou um novo cliente, eu tenho 3 áreas no meu escritório. Entrou um cliente, mas ele foi contratado por 2 áreas, uma ficou de fora. A gente estabeleceu as regras, sim ou não? Vai dar ruptura. Então, chegar lá no fim, eu vou dizer que o problema é financeiro, óbvio, porque eu vou começar e dizer assim, poxa, mas eu estou fazendo muito mais do que aquele que colocou. Está ganhando mais. Exemplo, tá? Lá atrás, nos anos 80, né, 90, o que era né, que a gente tinha escritórios menores, o que era o clássico? Eu quero 2 sócios, né? A gente brincava. Um que trabalhe e um que jogue golfe para trazer cliente, né? Tá lá jogando golfe, contrata clientes e outro trabalha. É o marketing. Exatamente. Quem é mais importante? Né? Se eles tiverem acordado lá, né, que tem igual importância, o que eles tiverem acordado. Se eles não acordarem, se eles não tiverem absolutamente certo do que eles acordaram, eles vão brigar logo adiante, né? Porque em algum momento vai estar jogando golfe enquanto o outro está trabalhando até meia-noite. Se eles não, lá atrás, não disseram, não, vai ser assim, né? Então, às vezes, a gente contrata sócios, né? O sócio é muito bom tecnicamente, mas ele não é um sócio comercial, ele não é alguém que busca cliente. Aí ele entra na sociedade, passa 1 ano, aí começa a perguntar, e novos clientes? Eu falo, não, mas tu me contratou pela minha qualificação técnica, eu não sou um bom comercial, né? Então, essa conexão. Então, para mim, eu tenho essa visão bem clara, tá? Que a gente vai chegando. Obviamente que quando chega lá, ele é extremamente difícil, porque daí um diz assim, poxa, mas eu que fiz o escritório... Aí vem os ressentimentos, né, Thiago? E aí, sim. Ressentimentos, né? Muito. Aí os ressentimentos. E aí que eu acho que a mediação poderia vir, no teu caso, assim, com uma visão tanto empresarial quanto familiar, porque para construir essa jornada de primeiro quebrar os ressentimentos para depois chegar no business, né? Primeiro trabalhar as emoções para depois chegar no business. Em geral, a gente começa assim.
tá? Na mediação, porque eles vêm muito, muito, muito emocionados. Até mas os aí advogados, viu? Quando a gente faz as não, mediações que estão com o óbvio, cliente ali, às vezes o advogado está mais sem conturbado que a dúvida. própria É, parte. mas Né? aí que E vem aí, assim, só para completar, claro. vindo um pouco do que a gente falou, o que foi falado hoje no evento que eu fui lá na Unicinos, né, Aham. sobre o painel de mediação, que era justamente isso, né, a necessidade do advogado conhecer a mediação hoje e conhecer o conflito do seu cliente que ele representa. Porque no momento que ele está a par de tudo, ele já fez esse trabalho que a gente está dizendo aqui, que é ver quais são os pontos da negociação que são importantes para o seu cliente, até onde o seu cliente pode ir, né? E se não vale a Sensacional. pena judicializar, entende? Muitas Sensacional. vezes eles vêm na mediação sem nada. É isso aí. E isso é um complicador, né? E É, só para para mim o completar isso. desafio maior da mediação é o entendimento, pelo menos da mediação que a gente acredita, né? Societária, familiar e coisa e tal, clássica, realmente como fazer uso da mediação verdadeiramente. Né? Porque é exatamente isso, vamos fazer uma mediação, e aí é o que eu estava comentando, né? Vamos fazer uma mediação, coloca todo mundo na mesa, e não faz Tem que ter um nenhuma planejamento, né, Tiago? preparação anterior, Tem exatamente. que ter um planejamento. Então, é exatamente isso. Se eu tiver, eu não trabalhei mediação em escritório especificamente, eu faço a gestão e uso as técnicas de mediação e Claro. negociação. Uhum. Mas eu acho que essa questão emocional, por isso que eu digo, busquem entender a análise comportamental, porque as pessoas têm que se identificar. Então, vem muito ao encontro, foi o que a gente falou, vem exatamente ao encontro do que a gente estava falando aqui o tempo todo, né? E tu De fazer. sabe que é bem interessante, porque eu também estou tendo insight enquanto eu estou falando contigo, né? É. Eu e a Adriana, a gente tem. Claro, a gente ajustou isso ao longo da nossa jornada também, né? Uhum. Mas a gente combina tudo antes. É tudo Né? combinado antes. Óbvio, Né? clássico. Tu vai ter tal abordagem, eu vou ter a outra abordagem, É isso né? aí. Eu chego por aqui, tu chega por ali e a gente vai ajustando, né? Depois a gente conversa, faz a avaliação daquela sessão, daquele dia, como é que a coisa funcionou, como é que a gente vai se aproximar da próxima vez, de que maneira, Uhum. identifica os pontos controvertidos, né? Então, Isso. assim, ó, legal map, É, tudo tem que ser mapeado, né? exatamente. Uma das coisas que eu mais gosto, Elisa, que eu acho que depois facilita e traz, são os contextos. Né? Então, em que contexto que nós estamos, que terreno que nós estamos, de onde veio essas questões, o que está acontecendo. Muitas vezes se começa a dar sugestão e se fazer uma pergunta atrás da outra, sem tentar entender o contexto, o Não, não. histórico, né? O que aconteceu, o que não aconteceu, como é que foi, como é que não foi, né? Só para terminar essa parte, que vem ao encontro exatamente do que tu trabalha nos contratos, né? Então, eu criei a sociedade, de tempos em tempos, eu tenho que. Como é que aqui na mediação, né? A gente, sei lá, tem 10 temas para resolver, a gente para. Né? Eu adoro na negociação que essa parada e o sumário. Tá, o que a gente já tem absolutamente acordado? Esse item 1, 2, 3, tá. O 7 também tá. Então tá. Então faltam as outras questões? Então faltam as outras questões. E o contrato de sócios nada mais do que isso. O que a gente tá ainda começou a ter dúvida? Se faz isso ou se faz aquilo. Então tá, então a gente não pode dar o próximo passo sem ter isso decidido. Né? Sim. Eu tenho 2 ou 3 contratos sociais de advogados que eu estou no contrato social como mediador. Olha que Né? legal. E tem um especificamente que era questão de pessoas que trabalhavam, não trabalhavam, e eu disse assim, então faz o seguinte, vocês só podem contratar, mesmo que para a equipe de cada um, ou demitir, mesmo que esteja trabalhando só com um, com os dois acordando.
E aí não tem mais essa. Ah, porque tu demitiu o fulano, mas eu gostava dele, eu podia ter aproveitado na minha equipe. Não, mas aí ele não queria nem para ti, porque eu não queria que ele trabalhasse no nosso escritório e coisa e tal. E aí eles começaram a criar disputa. Daí, Thiago, o que tu acha? Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, contratação e demissão, os dois têm que aprovar. Tem que aprovar, claro. Isso me lembra o Geraldo Rufino, né? Que é o cara como é que é? Da sucata lá, que é um cara sensacional. Quem quiser assistir os vídeos e ver a história do Geraldo Rufino é sensacional. E ele já está na segunda geração, ele passou para os filhos. É um cara de uma risada fantástica e tudo mais. E eu fui lá e ele tinha, na época, tu te inscrevia lá em São Paulo, tu te inscrevia e tu passava uma manhã lá no escritório, o filho dele dava palestra, a gente passeava na empresa e no final ele dava a palestra final. Ele passou tudo para os filhos, eu cheguei super cedo lá e eu vi as pessoas lá dando bom dia e coisa e tal, e ele dizia assim, meus filhos tomam conta de tudo, a única coisa que eles não podem é demitir alguém. Pessoas, demissão e contratação, mas principalmente demissão, eu ainda sou o responsável. E por quê? Porque ele era a cultura, ele queria as pessoas que trabalhassem, que tivessem essa alegria e essa questão. Tu vê que interessante, né? Geraldo Rufino, pode olhar quem quiser, ele tem o livro, mas ele tem assim umas palestras sensacionais. Nova geração. Só deixa eu completar uma coisa antes de tu entrar nesse ponto, daí nós vamos encerrar também. Sabe que por nós a gente fica, né, Tiago? Mas assim, quando eu trabalhei os contratos, tá, de longa duração no meu mestrado, uma teoria jurídica mais ou menos nova, digamos assim, é de que o contrato ele não é mais estanque. Né? Se tinha há muito tempo atrás, a doutrina jurídica colocava o contrato como algo estanque, é aquilo que é engavetado. Né? E tem a Paula Forgione, que é a do direito empresarial, que ela tem uma premissa muito interessante, que é linda, que ela diz que a execução do contrato começa quando o contrato vai para a gaveta. Né? Então, digamos assim, está tudo contratado ali, mas vai mudando o contratado de acordo com aquilo que está sendo executado. E nessa medida, tá, vão surgindo todas as lacunas, todos os problemas que não foram previstos lá no contrato inicial. Né? Então, como é importante voltar com a comunicação, voltar com a conciliação, usar técnicas de mediação e de negociação, eventualmente usar um mediador, né? Ou um profissional como tu, que trabalha diretamente com a gestão, né, disso, para azeitar esse processo. Né? É um azeitamento, nada é estanque. Né? Então, só para completar o que a gente estava falando sobre a nova geração. Eu não sei se a gente vai chegar na nova geração, tá? Vamos lá. Eu não sei o quanto tu falou isso com o Lupion, tá? O Ricardo Lupion, que é teu orientador. Sim, meu orientador. Tá? Eu trabalhava muitos anos na Claro e ele é muito amigo do Euclides, tá? O Euclides sabia absolutamente tudo sobre agente autorizado, tá? Não chegava a franquia ainda na época, porque ele era muito tempo de HP, tá? E o que tu falou é o que a gente vivenciou a vida inteira. E, inclusive, para quem... A Claro, quando chegou, ela tinha poucos lugares para vender, porque a Vivo já tinha tomado. E a Claro fez um contrato, um super acordo com a Ipiranga, que o Lupion era diretor. E eu era o jurídico, cuidava de todos os contratos, e era um contrato super importante, o melhor contrato que tinha, um dos melhores contratos que tinha lá, que era essa parceria de vender coisas da Claro nos postos de Ipiranga. Cara, um contrato maravilhoso, e aí tinha uma questão de expansão sempre, e na hora de expansão comercial começaram a se bicar, da Claro e da Ipiranga. E foi, daí vem para os jurídicos, o jurídico Thiago acha
uma coisa, o jurídico da Ipiranga lá acha outra, Acha e a outra. gente não vai a lugar nenhum. Aí escala, né? Chega no É, Euclides, né? Beleza, ele vai lá, daí ele passa ali, ó, vamos lá almoçar na Ipiranga lá com o Lupion. Vai o Euclides, Thiago e um gerente comercial, vamos lá na Ipiranga, daí o, vem o Lupion e um cara do comercial, vamos lá almoçar, e aí Ipiranga era aquele prédio bonito lá, almoçamos, e eu conto essa história porque eu dizia assim, cara, mas esses dois de papo, aí era o Euclides e o Lupion de conversa, e eu, tá aí o meu contrato aqui, os comercial me dando chute. Cara, almoçamos, quando chegou no café, o Lupião chega e diz assim, tá, mas tem a questão do contrato, né? O que está acontecendo aí no contrato da Piranga, não sei o quê. Daí eu expliquei, que eu adoro, né? Eu dei todo o contexto, daí o comercial da Ipiranga falou, comercial... Aí os dois lá, ô Euclides, esses aí estão brigando assim, se a gente fizer aqui... Cara, em 5 minutos, eles o resolveram. Euclides, eles decidiram e resolveram. Que vem tudo ao encontro, né? Eles criaram o raporte, já se conheciam, estava vendo, né, as boas fés, viram que os comerciais eram amigos, a gente estava ali tudo junto. Então, e aí eles resolveram, eu falei, eu ia dizer nome aqui, eu disse, desgraça desses dois aí, né? Nada como a experiência e a vivência e tudo mais. A gente estava Eu um já mês sabia naquela. onde é que eles queriam chegar, né? Exatamente, né? É E ele lá importante. comendo a comidinha lá, eu mal, né? Eu falei, não, e o meu contrato, eles vão Mas aqui. ele, o meu orientador, é um excelente negociador. Ele é de um pragmatismo Mas como se excelente, cria essas questões, né? Ele vai nessa questão. Mas a muita liderança, importância assim, disso, muita liderança, a muita liderança. importância disso. E aí é o Importante. que tu disse, a gente cuidava, pois é, o Lupion, né? Tudo isso. O Lupion tinha todos os contratos lá, claro que não era o Lupion, a equipe dele, né? Que eram os contratos de AMPM lá das lojas dos postos de Ipiranga. E eu tinha todos os contratos lá dos agentes autorizados, das lojas da Claro, né? E os contratos estavam arquivados, mas volta e meia chegava alguém do comercial, pô, o cara lá, eu estou dizendo para ele está fazendo, Que vamos é dar as uma multa lacunas, nele. são as lacunas, exatamente, É, aparece. então, quando a gente diz, né, a gente fala aí em experiência do cliente, a gente já vivencia isso há 200 anos, né? Então, os comerciais lá que cuidavam, né, da Claro, eles cuidavam, eles faziam um atendimento ao cliente, né? O cliente era o agente autorizado que, no fim, atendia ao cliente final da Claro, mas eles tinham que ter essa relação, né? Então, por isso que eu digo, os comerciais, eles nascem, mas quando a gente traz ainda as ferramentas, eles ficam melhores ainda. Tu sabe que tem uma mediação que eu relatei na minha dissertação, que é do Adolfo Braga Neto, lá de Sim, São Paulo, eu dei que aula com ele na PUC aqui, no Direito Empresarial. ele é excelente. É, Eu relatei uma mediação que era exatamente isso que tu está falando, entendeu? Que eles chegaram ao consenso no fim, porque eles começaram a identificar, sentaram e começaram a identificar qual era o problema, né? E aí não vai dar tempo de eu contar agora, uma outra live a gente faz para falar de contratos, que eu vou adorar. A gente pode chamar mais alguém junto para a boa. gente ter Chama o Lupião bastante. aí, porque daí aí vai dar disputa, aí tu Não, fica de ele disse que não mediadora. vem. Ele disse para mim que ele tem vergonha, ele disse que não vem. Não, mas aí ele vai defender lá que tudo é o direito, e a gente vai dizer que. Não, 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 não. Ele não quer, ele não quer. Ele Olha, está tive muito top, negociações, não tá? mas falando Hein? do Lupião, tive. Obviamente que eu estava com o Euclides sempre, né? Eu era pupilo do Dr. Euclides Rosa, grande amigo, mas teve várias negociações com a Ipiranga, porque a Claro e a Ipiranga eram muito parceiras. Então, tinha várias questões. Então, aprendi muito, porque eu via aqueles dois lá discutindo, debatendo, negociando, e aí foi que eu te falei, né? Eu falei assim, mas de onde é que eu tiro essas ideias? E daí eu fico vendo, eu Claro, vivenciei tu tem com experiência, pessoas né? muito boas, né? É isso aí. Tá, e a nova geração, só para a gente acabar aqui. Tá, vamos lá. Nova geração, O que tá? que tu acha que está Eu não acontecendo? sou, como eu disse, tá? Eu não sou um cara de psicologia, então não sou dessa turma aí
que faz análise mais precisas, ou está falando agora da geração da inteligência artificial. O que eu vejo, tá, é que os jovens querem trabalhar, devem se conectar com as empresas que acreditam nos valores que eles têm. E quando acontece isso, a gente tem excelentes resultados. Excelentes resultados. Eu vivo falando disso, tá? Eu vivo quando eu enxergo jovens entrando em determinados escritórios mesmo, ou empresas, e que eles estão conectados com o propósito do escritório, e era aquilo que eles acreditam, eles vão adiante. Eu acho que o grande ponto é eu achar que a minha geração é que fazia certo e eu não entender as dificuldades e o que está sendo formado nessa geração. Tá? Então, eu acho que existe uma desconexão sobre o que as empresas estão realmente oferecendo para o que essa geração quer. Tá? E eu acho que quando eles se conectam, eu não vejo problema dessa geração. Então, se eu estou falando dos jovens, eu vou ser bem objetivo. No atual estágio, eu acho que é bem administrável e dá para se fazer uma conexão. Tá? Agora, eu vou trazer um outro ponto, que eu não sei, é da geração que está chegando, tá? Que está terminando a faculdade, que está começando a chegar no mercado de trabalho. Essa geração é uma geração que está acostumada a receber sem precisar entregar, ou está pedindo sem precisar demonstrar por que está pedindo ou por que está recebendo. E aí é a minha grande preocupação. Tá? Ou seja, o que a gente está vendo de como... E aí tu me perguntasse, né? Porque eles vão de um escritório para outro. Mas aí a gente volta em todos os aspectos que eu acredito que agora está ainda mais exponencial. Antes a gente dizia assim, eu tenho um profissional, ele fica aqui 6 meses e ele quer ser promovido. Por quê? Porque era a geração do videogame, eu tinha que passar de fase. Então, se eu não passasse de fase, parecia que eu estava estagnado. Eles né? têm pressa. Então, mas aí é que está. Para essa geração, o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer assim, olha, não é a questão de ser promovido ou não. Tu não precisa ser promovido no teu cargo, mas eu vou estar sempre te dando novos desafios, desde que tu saiba fazer isso, né? Ou seja, eu sempre vou trabalhar para que tenha novos desafios e tu possa, inclusive, ajudar o outro. Né? Então, tem até alguns artigos falando, né, do comportamento cidadão. Né? Se a gente voltar, por que a gente não... O que é aquilo que a gente fazia lá atrás, na nossa geração, por que a gente não consegue adaptar para a nova geração dentro do trabalho? Né? Eu era bom em matemática, o outro era bom em português e outro em química. Vamos estudar tudo junto, cada um ajuda o outro naquilo que está precisando aprender mais. Por que eu não posso fazer isso dentro do meu escritório e não dizer que aquele cara que não é bom em química, que ele tem que aprender química, o que não é bom, aí ele vai embora, porque estão exigindo coisas que ele não quer, que ele não vai aprender. Mas por que eu não faço um time? De trabalho também, Thiago, eu acho. Eles trabalham demais também. Mas por que eu não faço um time? E dizer assim, cara, como que vocês trabalham como time? Como que vocês... Né? E aí, de novo, eu vou ser o mediador, né? Se a gente pegar o livro lá do Design Thinking do Google Sprint, ele fala isso. Eu vou ter o time, ou, de novo, não é a minha praia, mas dos squads da metodologia ágil. Monta time para eles serem parceiros. Esses tempos, eu estava fazendo mesmo, a reorganização... Né? Porque, assim, eu não entendo nada de futebol, mas eu vejo que cada um ali tem um papel. Mas olha só, tu falou tudo agora. Eu estava fazendo a reorganização de uma área dentro de um escritório. E aí não saía. A gente estava usando Design Thinking, fez as perguntas e coisa e tal. Daí eu parei tudo e identifiquei que todas eram meninas, elas entendiam de handball. E aí eu fiz, então, construam. Agora vocês assumiram, zagueiro não é atacante, exatamente isso. Vocês assumiram o papel de coach de um time de handball e vocês têm que montar esse time de handball. Elas fizeram.
porque elas sabiam, o Vicente é craque, elas sabiam quem ia ficar na defesa, quem que era goleiro, o que precisava, qual era o que precisava, e elas montaram um time de handball. E eu disse, beleza, vamos montar o time da equipe de vocês que trata desses assuntos dentro do escritório de vocês. Vamos espelhar, usar o espelho de... Então, eu acho que essa turma que jovem, mas que já está no mercado há um tempo, ele tem isso. E eu acho que agora estão. A grande questão é que essa turma que está chegando, ela foi pipocando de rede social, né? Então, alguns nem tiveram Facebook, outros vieram para o Instagram, agora estão no TikTok, aí tiveram lá os outros lá, que eu já nem me lembro, mas eles ficam... Aquela rede social que é boa, eles criam a rede social lá que os pais não vão, porque eles querem... Eles não têm paradeiro, eles vão indo. Aí sim que é o grande desafio. Então, eu acho que essa turma, sim, a gente tem um desafio grande aí. E aí eu brinco, quando eu vejo que falam da nova geração, eu pergunto, tu tem Instagram, tu tem TikTok? E aí não, eu não, imagina. Eu falei, pois é, mas tu tem que olhar o que essa turma está fazendo. Antigamente eu dizia, né? Tu já passou um dia inteiro sentado na rodoviária para olhar o comportamento das pessoas, de consumidor? Não, porque eu falei, tu quer entender o comportamento das pessoas? Esses tempos atrás, eu trabalhei em um escritório de propriedade intelectual e tinha uma estagiária que estava se formando. E eu disse assim, tu vai passar um dia no shopping center, tu vai visitar todas as lojas de brinquedo, vai ficar falando com os vendedores, vai entender tudo que está acontecendo para entender, e depois tu vai na Roda Praia, depois tu vai passar um dia passeando por Porto Alegre, entendendo o mercado, como é que é, de contrafação, né? O mercado negro de brinquedos, como é que funcionam as coisas. E ela, mas como? Eu falei, se tu está trabalhando para empresas que querem coibir produtos no mercado negro, produtos falsificados, tu tem que entender o que está acontecendo. Esse é o desafio. E aí foi bem legal. Esse é o desafio. É por aí. Bom, eu acho que nós desvendamos a nova geração e tudo, hein, Tiago? Mas aí, só fazendo faltou inteligência artificial, hein? Não vai dar tempo hoje. Só fazer como é que é a vacina. Nova geração é palpite, tá? Não tem nada de científico aqui, não sou estudioso aí dessas... Não, claro que não, é só a tua impressão também, porque tu está muito dentro dos escritórios, né? E esse comentário foi de um advogado, hoje à tarde, inclusive, no evento, né? Que ele me colocou isso, que seria um ponto delicado, né? E até a questão da competitividade relacionada ao ganho financeiro também, a gente trocou uma ideia, disse que eu ia te receber aqui no canal, e aí achei que essas perguntas seriam bem boas também, porque isso sempre agrega, entendeu? Isso sempre, a gente volta lá no início da nossa live, que é a consciência, né? O líder tem que ter uma consciência, ele pode olhar a gente conversando aqui e dizer, não, só um pouquinho, olha aqui, ó, tá me dando ideia sobre isso, sobre aquilo, como é que eu vou gerenciar a gurizada que está lá no meu escritório, né? Exato. Esse é o primeiro slide das minhas apresentações. Eu quero que as pessoas terminem com a cabeça confusa, sem entender direito o que está acontecendo, o que essa turma está falando. Eu não concordo com o que eles falaram. Beleza, desde que tu saia pensando algumas questões, que depois cai a ficha, tu vai concordar algumas, tu vai criar outros insights, tu vai criar o teu... E aí é o que a gente quer, né? De duas ideias sai a terceira melhor, da terceira com a quarta sai a sexta, e é o crescimento. E esses slides aqui, agradecendo pelo convite, essas conversas, os meus apontamentos que viram minhas aulas, que me melhoram como profissional, que fazem eu querer estudar algumas coisas diferentes, e é por isso que para mim é um privilégio, agradeço o convite. Nos acompanhamos, né? Nos acompanhamos aí há algum tempo, e para mim foi maravilhoso conversar e poder falar, pelo menos, as coisas que a gente gosta e acredita, né? Esse que eu acho que é o bacana.
E mandar um abraço para o Vicente aí, que para o nosso está nos coordenador, o bastidores. nosso manager, que ninguém está entendendo quem é, né? Só para explicar, É, ele está atrás coordenando aqui as telinhas que vão para lá e para cá. Nos é ingressou isso aí. aqui, né? O Ghost Manager, ele escreveu aqui. Mas, meu querido, muitíssimo obrigada, tá? É sempre um privilégio estar contigo. Eu aprendo demais, muito, e acho que a ideia da gente compartilhar isso e colocar aqui, o canal está aberto para ti, quando quiser, venha, é a conversa informal mesmo, exatamente para disseminar o nosso propósito, que é a cooperação, é a melhoria da vida das pessoas, é que a gente possa contribuir. Essa é a verdade, né, Tiago? Seja Contribuir. comigo ou com outros convidados, pode me chamar, porque tem várias questões boas aqui de provocação, que é o que a gente mais gosta, Mas né? tu faz o Eu que tu tenho quiser, tu medo de assunto. chama, só Tu me ganhou mandar lá. assunto. Tu ganhou assunto para uns 4, 5 lives Mas aqui, me hein? manda que a gente vai fazendo. Chama algum convidado também, a gente vai fazendo. Não tem aqui, a Boa. gente está livre. Show de Desde que o bola. Vicente possa estar conosco, eu já mando ele antes. É isso aí. Parabéns, foi bem legal mesmo. Bem legal. Foi, querido. Muito obrigada, tá bem? Uma boa Eu que noite. A agradeço. gente vai se falando. Tchau, tchau. Beijão. Beijo, tchau, tchau, tchau. Tchau. Obrigada.